Bom, se a gente está falando de 17% da população brasileira, se dá mais ou menos aí uns 30 milhões de pessoas, é um número bastante interessante mesmo, né? Quando tu para pensar no número absoluto, é bastante gente, no fim das contas. E você diria que essa galera ela já está num nível de saber usar para valer? Ainda falta... sempre falta educação, sempre no fim das contas. Sempre falta. Né? Eu diria que a gente sempre fala que são 4 grandes pilares, e eu tô vendo que eu vou falar desses pilares pelos próximos 20 anos, que é o desenvolvimento de cada um desses pilares é o que vai nos levar a bilhões de usuários, né? E vai tornar essa indústria, vai atingir o mainstream. Você tem o pilar da educação, que é o que a gente está falando. Você tem o pilar da segurança, o pilar da conformidade regulatória, da regulação, e o pilar da experiência do usuário. Qual desses pilares é mais importante? Todos. Eles são igualmente importantes, eles andam concomitantemente, porém cada um tem um ritmo, né? Daí tem momentos que um desses pilares se desenvolve mais rápido, tem mercados que tem mercados que cabe a mim querer desenvolver o pilar da educação, não dependo de ninguém. Cabe a mim melhorar a experiência do usuário, cabe a mim melhorar a segurança, mas a regulação não depende só de mim, né? Você precisa ter um órgão regulador que queira regular, que esteja interessado. Ainda tem mercados que não estão lá, e tudo bem, tem países que ainda têm uma visão, se não negativa, ainda neutra, não quero tocar nisso por hora. Ok, cada um vai ter a sua curva de maturidade. Países que demorarem, vão ver os vizinhos regionais, ou vão ver outros mercados, talvez até com menos potencial à frente. Isso é natural isso acontecer. Então esses 4 pilares são cruciais para o desenvolvimento dessa indústria, para um desenvolvimento sustentável dessa indústria, e aí atingir, a gente comentou 800 milhões, mas atingiu o primeiro bilhão, 2 bilhões e por aí vai. E não tem o porquê não atingir. E eu não me refiro aqui a Binance, né? Eu me refiro à indústria global como um todo. Então não tem o porquê não atingirmos essa marca. Já são 15, 16 anos de indústria. Somos ainda adolescentes, né? Acabamos de sair do Sweet 16. Então somos adolescentes. Tem métricas que por hora eu falo, puta, demais, né? Crescemos. E são métricas muito interessantes, mas tem vezes que também eu tomo um chá de realidade que a gente não chegou ainda no bilhão, né? O TikTok levou acho que 4 anos. É um outro produto. Sim, tem suas diferenças. Mas, bem ou mal, o Facebook levou 7, TikTok levou 5 anos para atingir o primeiro bi de usuários. Então, tem coisas que eles estão na frente. O custo a experiência do usuário, não sei. São várias as coisas vários desafios que a indústria ainda precisa percorrer. Entendi. A nível local, mas é uma indústria global, é um produto global. O Bitcoin, ou na verdade qualquer criptoativo, ele é um produto global, porém ele será regulado localmente. Né? O Banco Central do Brasil não vai poder fazer uma regulação global ou regional, então cada país vai ter que vai ter que debater com o seu respectivo regulador. Eu vi, inclusive, acho que o Roberto Campos Neto falando que se tivesse ainda na cadeira do Galípolo, estaria fazendo exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. Então, legal. Eu acho que, óbvio que eles foram apontados, nomeados por administrações diferentes, mas eu vejo uma continuidade nesse trabalho em relação àquele que eu estou mais, obviamente, antenado, de criptoativos, né? Então eu vejo uma continuidade desse trabalho muito positiva. Se a gente for, mudando um pouquinho de assunto, pensar como é que o mercado latino-americano lida com as outras coisas, porque o Bitcoin é fácil, vai? O Bitcoin é o primeiro, o Bitcoin foi o que todo mundo fala do Bitcoin e acredita para valer no Bitcoin. Sim. Mas existem alguns criptoativos que eles não gozam de toda essa glamour, de certa forma, do Bitcoin, né? Eu tô falando aqui, cara, não necessariamente de outras moedas grandes, tô falando de umas coisas assim mais difíceis de ver valor. Mais exóticas. Vou citar 2 aqui, NFT e memecoin, tá? São 2 coisas mais difíceis de ver valor. Concordo. Né?
talvez, acho que no caso da NFT tem muito... acho que a Rachel, conversando sobre isso com a Rachel, ela falou, acho que o NFT chegou mais cedo do que devia, tá? Já as meme coins, elas têm uma dinâmica diferente, né? Como é que o mercado latino-americano lida com esses criptoativos que não são Bitcoin, que não são Ethereum, são NFT, meme coin, que são coisas que estão na Binance, mas elas são... tem uma outra pegada. O Bitcoin, tu investe, o Bitcoin tu tem uma expectativa que ele vai valer mais, a meme coin tu não faz a menor ideia, né? Eu vou começar a falar de meme coin para depois ir em NFT. Meme coins, o mercado brasileiro como um todo adora. Adora. É um segmento dos diversos tokens que estão aí disponibilizados no mercado, é um segmento, vamos chamar, bem hypado no mercado brasileiro. E óbvio que tem um quê de o especulativo elevado ao especulativo. Né? Então assim... O Elon Musk adora. Então, existe, ok, mas o usuário que dedica-se, né, o que busca, ou que vai investir numa meme coin, tem que estar muito ciente dos riscos. E os riscos, qual que é o risco? O risco é que o X reais que você investiu, ele pode valer literalmente nada, não é ao longo do tempo, talvez em questões de minutos ou questões de dias, porque é um nível de investimento muito especulativo. Pelo que mesmo você falou, a meme coin, ela está muito mais, não todas, mas ela está muito mais ligada a um hype do que necessariamente a um protocolo que tem uma visão, né, que está construindo um produto por detrás, e aquele é um token, né, nativo deste protocolo, então não é, tá? A NFT, o que é NFT? NFT é uma baita tecnologia, que é o Non-Fungible Tokens, né? Então, o Bitcoin é um token, certo? Eu tenho um Bitcoin, você tem um... Qual que é a diferença do meu pro seu? Nenhum. Fechamos os olhos, trocaram, dá na mesma. NFT não. Então, NFT é uma coleção de 100 personagens, cada um faz parte da mesma coleção, mas cada um é único. Eu acho que a NFT... Eu não acho que a NFT talvez tenha vindo antes, muito antes do seu tempo, como a Rachel falou, mas eu acho que ela foi utilizada, né, os principais usos, que é o Bored Ape, né, o Profile Pictures do macaquinho ou de outros. E os joguinhos também. Eles acabaram se parecendo muito com isso que eu falei do meme coin, muito do hype, muito de valores estratosféricos e talvez o que está por detrás. Mas a NFT é muito mais do que um profile picture ou muito mais do que um joguinho. A NFT é uma tecnologia que pode, uma vez com a blockchain se desenvolvendo e aumentando sua penetração, NFT, por exemplo, identidade, né? Imagina todas as identidades, todos os brasileiros, né, hoje, CPFs, RGs, carteiras de motorista, qualquer forma de identificação ser uma NFT. Aí é um outro uso, né? Não tem nada a ver com... Eu tô falando da tecnologia, não tô falando do profile picture que tá valendo equivalente a sei lá quantos $1.000, né? Ou então para compra de ingresso, né? Ou então para uma transação, vou comprar seu carro, né? É uma transação única. É uma transação única que envolve, eu preciso receber o teu veículo ele precisa estar avaliado, né? Precisa passar pelas devidas fiscalizações, não pode ter multa, eu preciso te depositar também, né? Pode ser um sinal e depois o restante, mas aquela é uma transação que pode ser única. Então eu só gosto de separar, eu entendo você ter colocado o NFT junto com o meme coin, porque ela foi utilizada mais, o uso dela foi utilizada mais quase como uma meme coin. Mas acho que como tecnologia, e eu acho que é isso que a Rachel fala, essa tecnologia ela pode ser muito bem utilizada, talvez ela tenha vindo antes do tempo, tá lá respirando, tá lá descansando, mas acho que com o aumento da penetração de blockchain no mundo, eu acho que as NFTs podem ser muito bem utilizadas. Faz sentido, porque eu, pessoalmente,
até por não ser um entusiasta para valer desse mundo, eu olhava para as NFTs e pensava, por exemplo, teve banda lançando o álbum inteiro em NFT, a Kings of Leon fez isso, né? E eu ficava, tá, qual que é a grande diferença disso daí? Eu não me importo muito de só dar um play num aplicativo e ouvir a música e não ser dono da música, mas isso que você está falando me mostra que tem muitos usos para a tecnologia que eu nem mapeei. E ainda não ganhou sua atração, né? Então acho que quando a gente entusiastas cripto, né, ou pessoas que fazem parte da indústria, geralmente a gente tem um alinhamento assim da direção que a indústria está seguindo, que a gente acredita que tecnologia de blockchain vai aumentar cada vez mais a adoção, o sistema financeiro vai adotar também em massa na sua infraestrutura. Eu acho que o questionamento é menos na direção e talvez no timing. Em quanto tempo? Né? E qual é a ordem, né, dos fatores, a ordem dos eventos? Então acho que todo mundo tem uma cabeça positiva, mas o tempo vai variar um pouco de mercado para mercado. Acho que algo que acelera muito é o fato do maior mercado de capitais do mundo, de 20 de janeiro para cá, hoje ser uma administração pró-cripto. E não é só pró-cripto no discurso, é pró-cripto também em suas ações. Né? Desde que o presidente Trump assumiu, nos Estados Unidos você teve uma mudança de rumo 180 graus. Né? Antes você tinha, ainda sob a administração do presidente Biden, a CVM americana, a SEC, comandada com ações contra o setor, extremamente contra o setor, e de janeiro para cá, com a mudança na administração, obviamente, você tem no Congresso americano projetos de lei sendo aprovados. Né, o Genius Act, que hoje talvez seja um dos mais famosos, já aprovado, o Clarity Act ainda em processo. Você tem o Project Crypto, que daí é um projeto regulatório da CVM americana. O debate das reservas, usar parte das reservas para investir em Bitcoin e outros. Então você vê uma série começa no discurso, né? Mas você já vê várias ações que mostram a maior economia do mundo, o maior mercado de capitais do mundo, não só está adotando no discurso, mas em ações, e não só isso, eles estão deixando claro que eles querem ser o líder da indústria. Então acho que isso para mim é um pé no acelerador do mundo, né? E acho que com uma consequência disso veremos cada vez mais países seguindo esse mesmo rumo.